US$ 10 milhões. Isso era o preço na minha silêncio. Começou como uma piada. Um cruel, arrogante gabar-se gritado pelo mais perigoso homem em Nova York. Dante Valério, o capo que governava a cidade com um ensanguentado punho de ferro, pensou que eu era só uma garçonete. Ele pensou que eu era invisível. Ele atirou uma desmoronando antiga carta na mesa e riu, desafiando qualquer um a decifrar o código que tinha confundido os melhores criptógrafos do mundo. Ele não sabia quem eu realmente era. Ele não sabia que ao ler aquelas 3 linhas, eu não estava só ganhando uma aposta. Eu estava assinando meu próprio mandado de morte. O ar em Louro sempre cheirava a azeite de trufas, caro colônia e medo. Principalmente medo. Selene ajustou o colarinho de seu rígido uniforme branco, mantendo sua cabeça baixa enquanto ela navegava o labirinto de veludo Bulls. Ela era um fantasma neste restaurante. Esse era o ponto. Ser Selene a garçonete era seguro. Ser Arturaba, B. Selena Rostova, a mais jovem professora de linguística a ser desgraçada e exilada da Universidade de Cambridge, era perigoso. Aqui, em meio ao tilintar de cristal e o murmúrio de fofocas da alta sociedade, ela era invisível até esta noite. Esta noite, a mesa 10 estava ocupada por Dante Valério. Mesmo sem olhar para cima, Selena sabia que ele estava lá. A atmosfera no restaurante tinha mudado no momento em que ele entrou. A música parecia mais silenciosa. Os outros clientes enrijeceram e o gerente, Sr. Henderson, estava suando através de seu terno. Dante Valério não era apenas um chefe da máfia. Ele era o chefe do Sindicato Valério, um homem cujo patrimônio líquido era rumores de rivalizar pequenos países e cujo temperamento era lendário. Incompetentes todos vocês. O grito estilhaçou o zumbido educado da sala. Selene congelou perto da estação de serviço, segurando uma jarra de água. Na mesa 10, Dante se levantou, batendo a mão na superfície de mogno. Ele era devastadoramente bonito. Cabelo escuro penteado para trás, uma mandíbula que poderia cortar vidro e olhos da cor de um mar tempestuoso. Mas a raiva irradiando dele era aterrorizante. 2 homens em ternos escuros. Seus guarda-costas encolheram-se. Sentado em frente a Dante estava um homem idoso aterrorizado em um paletó de tweed, parecendo um bibliotecário que tinha tomado uma curva errada para um tanque de tubarões. Eu pago a você $50 mil. Dante sibilou, sua voz caindo para um barítono letal. E você me diz que é uma balbuciar. Senhor Valério, por favor. O velho gaguejou, ajustando seus óculos com dedos trêmulos. É um dialeto arcaico, uma mistura de siciliano e algo pré-romano. A sintaxe não faz sentido. É ilegível. Tire-o da minha vista antes que eu corte a língua dele. Dante rosnou. Seus guardas arrastaram o tradutor choramingando para longe. Dante recostou-se em sua cadeira, passando a mão pelo rosto. Ele alcançou o bolso interno de seu casaco e puxou um pedaço de pergaminho amarelado e frágil. Ele olhou para ele com uma mistura de ódio e desespero. Selene observou, hipnotizada. Ela sabia que deveria desviar o olhar, mas o padrão da tinta no papel chamou sua atenção mesmo a 10 pés de distância. Não era apenas uma carta, era um cifrão. Mais vinho, senhor. Selene saltou. O Sr. Henderson empurrou uma garrafa do Chat Margaux de 1982 em suas mãos. Mesa 10, vá! E pelo amor de Deus, não faça contato visual. Selene respirou fundo, roubando seus nervos. Ela caminhou em direção à cova dos leões. Enquanto se aproximava, ela ouviu Dante murmurando para seu braço direito. Um gigante com cicatrizes chamado Luca. Se eu não decifrar isso até sexta-feira, a comissão vai me tirar, Luca. Meu pai deixou a localização das reservas nesta nota. Eu sei. Sem esse dinheiro, a família Valério está morta. Encontraremos outro chefe especialista, Luca disse. Não há mais especialistas, Dante estalou. Ele pegou seu copo, esvaziando o uísque. Ele olhou para cima, seus olhos fixos no pergaminho,
ignorando Selene enquanto ela começava a servir o vinho. Eu daria 10 milhões agora mesmo. Dante disse, sua voz alta, carregando pelo restaurante silencioso para a pessoa que pudesse me dizer o que essa maldita coisa diz. Ele olhou ao redor da sala, seu lábio se curvando em um desdém. Ele estava zombando do mundo, zombando de seu próprio desespero. 10 milhões. Algum interessado sabe, apenas uma sala cheia de covardes e ovelhas. A mão de Selene pairou sobre o copo dele. Seus olhos traçaram a escrita na mesa. Não era apenas siciliano. Era uma variação de Osca, uma língua itálica extinta sobreposta com um cifrão visionário. Era complexo, brilhante e solúvel. Ela viu o padrão imediatamente. Dos símbolos recorrentes não eram letras. Eram coordenadas mascaradas como vogais. Ela serviu o vinho perfeitamente sem derramar uma gota. Mas enquanto ela se afastava, a palavra escapou antes que ela pudesse pará-las. Não é uma balbuciar, ela sussurrou. O silêncio que se seguiu foi pesado o suficiente para esmagar ossos. Dante Valério congelou. Ele virou a cabeça lentamente, olhando para a garçonete parada ao lado de seu cotovelo. Ele olhou para seu uniforme barato, seu coque bagunçado, seu avental esfarrapado. Com licença, ele disse, sua voz perigosamente suave. Sr. Henderson correu para a frente, pálido como um lençol. Sr. Valério, sinto muito. Ela é nova. Ela é uma idiota. Eu a demitirei imediatamente. Quieta, Dante ordenou, sem desviar o olhar de Selene. Ele se levantou, imponente sobre ela. O que você disse, ratinha? O coração de Selene martelou contra suas costelas como um pássaro enjaulado. Ela deveria pedir desculpas. Ela deveria correr. Mas a vaidade intelectual que a tinha feito ser expulsa de Cambridge inflamou-se. Ela não suportava ver um belo quebra-cabeça insultado. Eu disse que não é uma balbuciar, Selene disse, sua voz tremendo mais clara. O tradutor estava errado. Não é pré-romano. É Osca. Mas está escrito ao contrário usando um cifrão de mudança baseado no calendário gregoriano. Dante olhou para ela. Por um segundo, ele pareceu pronto para rir. Uma garçonete, ele zombou. Uma garçonete sabiosca. Eu nem sempre fui uma garçonete, Selene murmurou. Dante cruzou os braços. A arrogância retornou. Tudo bem, você quer jogar? Você ouviu a oferta. 10 milhões de reais. Prove. Ele gesticulou para o pergaminho. Se você estiver errada, Dante se inclinou sua respiração, quente, contra sua orelha. Eu pego a mão que você usa para servir meu vinho como pagamento por desperdiçar meu tempo. O Sr. Henderson choramingou no fundo. Selene olhou para o pergaminho. Ela não precisava escrevê-lo. Ela tinha uma memória eidética. Era a maldição que a tornava brilhante e o fardo que a impedia de esquecer seus erros passados. Ela escaneou o texto. As letras se rearranjaram em sua mente. A mensagem não era sobre reservas de dinheiro. Era algo muito mais pessoal e muito mais perigoso. Bem, Dante pressionou. Selene encontrou seu olhar, seus olhos castanhos fixos nos seus azuis tempestuosos. Diz, Selene começou sua voz firmando. O lobo não esconde o ouro na toca. O ouro é o sangue do traidor que se senta à sua direita. O copo na mão de Lucas se estilhaçou. Dante não piscou. Ele não se moveu, mas o ar ao redor dele transformou-se em gelo. Leia a assinatura, Dante sussurrou. Está assinado. Selena semicerrou os olhos para o glifo final. Amor, Gabriela. O rosto de Dante empalideceu. Gabriela era sua mãe. Ela tinha morrido há 20 anos. Ninguém sabia que seu apelido para ele era Lobo, exceto seu pai. Dante olhou para Luca. Luca, o braço direito, estava olhando para a mesa, sua mão sangrando do vidro estilhaçado, seu rosto uma máscara de culpa. O restaurante estava mortalmente silencioso. Limpe a sala, Dante disse calmamente. Chefe, Luca começou. Limpe a sala.
Dante rugiu, virando a pesada mesa de carvalho. O caos irrompeu. Os clientes gritaram e correram para as saídas. O Sr. Henderson fugiu, mas Selena permaneceu congelada, o pergaminho tremulando no chão entre ela e o homem mais perigoso da cidade. Dante puxou uma pistola prateada de seu coldre em um movimento fluido. Ele não a apontou para Luca, ele a apontou para Celine. Você, ele disse, sua voz vazia de emoção. Você vem comigo. Mas o dinheiro, Selena gaguejou, recuando. Você disse que eu menti. Dante riu um som frio, sem humor. Mas você acabou de salvar minha vida. Ou acabou de terminá-la. De qualquer forma, você sabe demais. Ele agarrou seu pulso, sua mão como uma algema. Parabéns, cara. Você acabou de promovê-lo. A viagem na parte de trás da SUV blindada foi silenciosa e sufocante. Selena estava espremida entre Dante e a janela. As travas da porta estavam engatadas. O vidro era à prova de balas. Ela estava presa. Ela observou as luzes da cidade se esvaírem por Manhattan, desaparecendo na distância enquanto eles cruzavam a ponte em direção a uma propriedade privada nos Hamptons. Sua mente estava acelerada, reproduzindo a tradução. O ouro é o sangue do traidor que se senta à sua direita. Ela tinha acusado seu melhor amigo de traição. Se ela estivesse errada, Dante a mataria. Se ela estivesse certa, Luca tentaria matá-la. Não havia cenário de vitória. Quem é você? A voz de Dante quebrou o silêncio. Ele não estava olhando para ela. Ele estava limpando sua arma com um lenço de seda. Os movimentos precisos e praticados. Eu te disse, Selene disse abraçando-se. Eu sou uma garçonete. Garçonetes não leem línguas mortas, Dante contou. Ele se virou para encará-la. As luzes da rua lançavam sombras mutáveis em suas feições nítidas. Minha equipe rastreou seu rosto enquanto dirigíamos. Nenhuma mídia social, nenhum histórico de crédito nos últimos 3 anos. Um fantasma. Ele se inclinou mais perto. Mas antes disso, doutora Selene Rostova, Universidade de Cambridge, desgraçada por o que era. Decifração antiética de documentos governamentais classificados. Selene encolheu-se. Eu decodifiquei um arquivo histórico. Eu não sabia que ainda estava ativo. E ainda assim você desapareceu. Dante ponderou. Inteligente, mas não inteligente o suficiente para manter a boca fechada esta noite. Você pediu uma tradução. Ela estalou seu medo momentaneamente, dando lugar à indignação. Você prometeu 10 milhões de dólares. Dante riu sombriamente. E você acreditou em um mafioso? Você é realmente ingênua, doutora. O carro diminuiu, virando por maciços portões de ferro marcados com um V. A entrada serpenteava por acres de floresta escura antes de revelar uma vasta mansão de calcário que parecia mais uma fortaleza do que um lar. Aqui está o acordo, Dante disse quando o carro parou. Luca está atualmente em uma cela no porão da minha cobertura na cidade. Meus homens estão entrevistando-o. Se ele confessar, você vive. Se ele provar sua lealdade, isso significa que você mentiu para causar discórdia. Eu não menti, Selene insistiu. O texto estava claro. Veremos. A porta abriu. Um guarda arrastou Selene para fora. Dante não ofereceu uma mão. Ele simplesmente caminhou em direção às enormes portas duplas, esperando que ela o seguisse. Ela considerou correr para os bosques escuros, mas o ponto de laser vermelho em seu peito de um atirador no telhado mudou sua mente. Ela o seguiu para dentro. O hall de entrada era de tirar o fôlego. Pisos de mármore, um lustre do tamanho de um carro e arte que pertencia ao Louvre, mas Selene só tinha olhos para a segurança. Câmeras por toda parte, guardas em cada saída. Leve-a para o quarto azul. Dante ordenou a uma empregada que apareceu das sombras. Tranque a porta. Dê a ela tudo o que ela quiser comer. Mas sem telefone, sem internet. Espere,
Selene chamou enquanto a empregada pegava seu braço. O que acontece comigo agora? Dante parou na grande escadaria. Ele olhou para ela e por um segundo fugaz sua expressão suavizou-se, revelando um homem sobrecarregado pelo peso de uma coroa que ele nunca pediu. Agora, Selene, você reza para ser tão inteligente quanto você pensa que é, porque aquela carta era a página 1. Ele se virou e desapareceu no andar de cima. Dentro do quarto azul, que era na verdade uma suíte de hóspedes luxuosa com janelas gradeadas, Selene andou até seus pés doerem. Horas se passaram. Ela encontrou uma troca de roupas no armário, pijamas de seda caros que lhe caíram surpreendentemente bem. Ela tomou banho, lavando o cheiro do restaurante e o medo de sua pele. Mas a ansiedade permaneceu. Já passava das 3 da manhã quando a fechadura clicou. Selene saltou da cama, encostando-se na cabeceira. Dante entrou. Ele tinha trocado seu terno por uma camisa preta de botão e calças. Ele parecia exausto. Havia uma mancha de sangue em seu punho que não estava lá antes. Ele segurava uma garrafa de uísque e 2 copos. Ele chutou a porta para fechá-la atrás de si. Beba, ele disse, servindo um copo e estendendo-o para ela. Eu não bebo com sequestradores, Selene disse. Beba! Ele repetiu sua voz, tensa. É uma celebração. Selene hesitou, então pegou o copo. Suas mãos tremiam. Celebração! Dante esvaziou sua própria bebida em um gole. Ele caminhou até a janela, olhando para a escuridão. Luca falou. Dante disse calmamente. Meu melhor amigo, o homem que me ensinou a atirar, o homem em quem confiei minha vida. Ele se virou para olhá-la, seus olhos vazios. Ele estava desviando das contas por anos, e ele estava vendendo meus movimentos para a Brata, os russos. Selene engasgou. Eu sinto muito. Não esteja, Dante disse asperamente. Você me salvou. Esta noite eles estavam planejando um ataque. Se eu não tivesse saído do restaurante quando saí, se você não tivesse lido aquele aviso, ele parou. Ele caminhou até a cama e sentou-se na beirada, longe demais para o conforto. O cheiro de uísque e pólvora o envolvia. Você ganhou sua estadia, Selene. Isso significa que eu recebo os 10 milhões? Ela perguntou, tentando soar corajosa. Dante riu, mas desta vez foi um som genuíno. Você é implacável. Não, você não recebe o dinheiro. Então me deixe ir. Eu não posso. Por que não? Dante pegou no bolso e puxou o pergaminho novamente. Ele o desdobrou na colcha entre eles. Por causa disso, ele disse, apontando para o fundo da página. Selene olhou mais de perto. Abaixo da assinatura que ela havia lido antes, havia outra linha de texto. Era microscópica, escrita em uma tinta diferente. Ela não tinha notado na luz fraca do restaurante. O que é isso? Dante perguntou. Selene apertou os olhos. Seu sangue gelou. É uma coordenada, ela sussurrou, mas está criptografada com um cifrão de dupla ocultação. É o código da língua do diabo. Pensava-se que era inquebrável durante a Guerra Fria. Você consegue quebrá-lo? Dante perguntou, sua intensidade retornando. Eu talvez consiga. Dê-me uma semana, talvez 2. Dante balançou a cabeça. Nós não temos 2 semanas. Luca confessou algo mais antes de morrer. Selene engoliu em seco antes de morrer. Ele disse aos russos que eu tenho o pergaminho. Dante disse sombriamente. E ele lhes contou sobre a garçonete que pode lê-lo. Dante se levantou e foi até a janela, fechando as pesadas cortinas de veludo. Há uma recompensa de 10 milhões de dólares por essa tradução, Selene. Mas agora há uma recompensa de 20 milhões de reais pela sua cabeça. Ele se virou para ela, seu rosto sombrio. Você não é mais minha prisioneira, Selene. Você é meu ativo. E até você decifrar esse código, você e eu estamos presos juntos. Presos juntos onde? Ela perguntou. Em fuga, Dante disse. Arrume suas coisas. Eles sabem onde estamos. Como se por um sinal, uma explosão massiva sacudiu as fundações da casa. O vidro das janelas estilhaçou contra as barras de ferro.
Alarmes começaram a soar. Dante saltou pela sala, jogando Selene no colchão e cobrindo seu corpo com o dele assim que as balas começaram a dilacerar o quarto. Bem-vinda à família, ele sussurrou em seu cabelo. O mundo não ficou preto. Ficou branco. Um branco ofuscante e ardente que apagou o luxuoso quarto. As pesadas cortinas de veludo e o homem parado diante dela. Então veio o som. Não um boom, mas um golpe físico nos tímpanos. Uma onda de pressão que sugou o ar dos pulmões de Selene antes de jogá-lo de volta com o gosto de gesso e fumaça. Selene jazia encolhida no chão, sua bochecha pressionada contra as fibras ásperas do tapete persa. Seus ouvidos zumbiam um gemido agudo que abafava o mundo. Ela tossiu, o movimento enviando uma forte pontada de dor através de suas costelas. Algo pesado se moveu acima dela. Fique abaixada. A voz era uma vibração contra sua espinha mais do que um som. Dante. Ele estava cobrindo-a com seu corpo. Um escudo humano curvando-se sobre seu pequeno corpo para absorver o impacto dos detritos que caíam. Ele gemeu um som baixo e gutural de dor e rolou para fora dela. Selene se apressou para as mãos e joelhos, piscando através da névoa de poeira de gesso. O quarto estava irreconhecível. A pesada porta de carvalho tinha sido arrancada de suas dobradiças. O corredor além era um inferno laranja, chamas lambendo o teto, lançando sombras demoníacas dançantes na sala. Dante, ela engasgou. Ele já estava se movendo. Ele se levantou agachado, sacudindo detritos de seu cabelo escuro, como um lobo sacudindo a água. Sangue escorria de um corte acima de sua sobrancelha, cortando uma linha carmesim em sua bochecha. Mas seus olhos estavam claros, focados e terrivelmente calmos. Ele verificou o carregador de sua arma, deslizando-o de volta para o lugar com um clique metálico que soou alto mesmo sobre o rugido do fogo. Você consegue correr? Ele perguntou, agarrando seu braço. Sua pegada era forte, desesperada. Eu acho que sim. Selene gaguejou, suas pernas tremendo. Não pense, faça. Ele a puxou para cima. Fique atrás de mim. Segure meu cinto. Se eu parar, você para. Se eu atirar, cubra seus ouvidos. Você entende? Sim. Boa menina. Ele chutou os restos do batente da porta para o lado e entrou no corredor em chamas. O calor era opressor. Uma parede física que cheirava a plástico derretido e madeira cara. O sistema automático de supressão de incêndio falhou. Sabotado, Selene percebeu que sua mente analítica, geralmente seu santuário, estava catalogando freneticamente o desastre. Danos estruturais na ala leste, fogo se espalhando a aproximadamente 10 pés por minuto. Opções de saída limitadas. Uma figura emergiu da fumaça no final do corredor, uma silhueta segurando um rifle de assalto. Selene mal teve tempo de ofegar antes que Dante levantasse o braço. Pop, pop. 2 tiros eficientes e abafados. A figura desabou. Dante não diminuiu a velocidade. Ele passou por cima do corpo sem olhar para baixo. Selene olhou, porém. Ela não conseguiu evitar. O homem estava usando equipamento tático, um distintivo em seu ombro que ela não reconheceu. Não era polícia. Mercenários. Não olhe. Dante comandou com a voz tensa. Ele a puxou para frente. Continue andando. Eles chegaram à grande escadaria, mas a metade inferior havia desabado no hall de entrada, que agora era uma zona de guerra de tiros. Balas atingiram o corrimão de mármore perto da cabeça de Selene. Ela gritou, abaixando-se. Eles estão vindo pela frente, Dante rosnou. Plano B. Ele a girou, arrastando-a para uma estreita porta de serviço escondida no painel da parede. Ele digitou um código em um teclado oculto. O painel deslizou, revelando uma escura e espiralada escadaria de concreto que descia para a terra. Vá! Ele a empurrou para dentro. Para onde isso vai? Ela gritou, tropeçando na escuridão. A adega, depois os túneis. Mexa-se, Selene.
Ele bateu o painel atrás deles, mergulhando-os na escuridão total. Por um momento, houve silêncio, exceto por sua respiração ofegante. Então um clique, e o feixe de uma lanterna tática cortou a escuridão. Dante desceu as escadas 2 degraus de cada vez, puxando-a. O ar lá embaixo era fresco e úmido, cheirando a mofo e cortiça velha, um contraste marcante com o inferno em chamas acima. Eles chegaram ao fundo. Dante navegou pelo labirinto de prateleiras de vinho pela memória, não pela visão. Ele parou em uma pesada porta de ferro, destrancou-a com uma chave que usava no pescoço e os empurrou para uma garagem que parecia mais um bunker de concreto. Dentro havia um único carro, um Aston Martin preto fosco vintage, mas claramente modificado. "Entre", ele ordenou. Selena se jogou no banco do passageiro. O couro estava frio. Dante deslizou para o lado do motorista, jogando a arma em seu colo. Ele ligou a ignição e o motor rugiu com um rosnado selvagem que ecoou nas paredes de concreto. "Coloque o cinto", ele disse, seus olhos piscando para o espelho retrovisor. "Esta parte fica difícil." Ele apertou um botão no painel. A parede à frente deles começou a subir. Uma saída oculta que levava diretamente para a densa floresta que cercava a propriedade. Enquanto o carro avançava, pneus rangendo no asfalto. Selene olhou para trás. A mansão, a gaiola dourada, era uma tocha contra o céu noturno. Chamas irromperam do telhado, iluminando as árvores. E pululando no gramado, estavam dezenas de homens como formigas em uma carcaça. Eles destruíram isso. Selene sussurrou, o choque finalmente se instalando. Sua casa. Dante não olhou para trás. Seus nós dos dedos estavam brancos no volante. Sua mandíbula estava tão travada que um músculo tremia em sua bochecha. "Não era uma casa", ele disse, sua voz desprovida de sentimento. "Era apenas um prédio, e eu tenho muitos prédios." Ele bateu o pé no acelerador. O carro disparou pela estreita estrada da floresta, rasgando o subbosque, deixando o fogo e a vida que Selene conhecia para trás. Ela observou seu perfil na luz fraca do painel. Ele parecia composto, quase entediado, mas ela viu o tremor em sua mão esquerda, a mão que não estava segurando o volante. Ele não era feito de pedra. Ele era apenas melhor em esconder as rachaduras. A viagem durou horas. Eles se moveram em uma atmosfera pesada e densa, preenchendo a pequena cabine do carro. Dante evitou as rodovias, mantendo-se em estradas sinuosas que cortavam as cidades adormecidas do interior de Nova York. A chuva começou uma hora em uma chuva incessante que tamborilava no teto e borrava o mundo lá fora em manchas de cinza e preto. A adrenalina de Selena havia diminuído, deixando para trás uma exaustão fria e trêmula. Seus pijamas de seda estavam arruinados, manchados de fuligem e poeira. Ela abraçou-se tentando impedir que seus dentes batessem. Dante percebeu. Ele não falou, mas estendeu a mão e aumentou o aquecedor para a configuração máxima. O jato de ar quente foi uma pequena misericórdia. "Para onde estamos indo?" Ela perguntou finalmente, sua voz rouca. "Nenhum lugar", Dante respondeu. "Um lugar fantasma. Não está em nenhuma escritura, não em nenhum banco de dados. Meu pai comprou-o sob uma empresa de fachada nos anos 80 por dinheiro. Ele diminuiu o carro, virando para uma pista de cascalho que era mal visível através dos pinheiros crescidos. O carro triturou pedras e gravetos por uma milha antes de parar em frente a uma pequena cabana, a frame perto de um lago escuro. Parecia abandonado. Sem luzes, sem movimento, apenas uma sombra contra a água. "Espere aqui", Dante disse. Ele saiu, arma na mão, e circulou o perímetro. Selene o observou através do vidro molhado pela chuva. Ele se moveu com a graça de um predador, verificando as janelas, as portas, a linha das árvores. Somente quando ele estava satisfeito, ele voltou para o carro e abriu a porta dela. "Está limpo." "Vamos." A corrida do carro até a varanda encharcou Selene até os ossos. Dentro da cabana estava gelado.
Cheirava a cedro e ar estagnado. Dante trancou a porta atrás deles e imediatamente foi para a lareira, empilhando toras e gravetos com movimentos eficientes. Em minutos, um fogo crepitava, lançando um brilho quente e bruxuleante sobre a sala. Era esparsa, um sofá de couro, uma pesada mesa de madeira, uma pequena kitchenette. Dante tirou sua camisa molhada, jogando-a em uma cadeira. Selene desviou o olhar, então olhou de volta, ofegando involuntariamente. Suas costas eram uma tapeçaria de cicatrizes, velhas feridas de faca, arranhões de bala e os hematomas frescos e irritados dos detritos que caíram sobre ele esta noite. Mas o que chamou sua atenção foi o corte profundo em seu ombro, ainda escorrendo sangue. Você está machucado, ela disse dando um passo à frente. Dante olhou para seu ombro, dispensando-o. É um arranhão. Não é um arranhão, Dante. Precisa de pontos, ou pelo menos ser limpo. Eu cuido disso, ele grunhiu, caminhando em direção à pia da cozinha. Ele encontrou uma garrafa de vodka em um armário e um pano limpo. Você não consegue alcançá-lo, Selena apontou. Ela caminhou até ele, sua hesitação lutando com sua lógica. Ela não era médica, mas era prática. Dê-me isso. Dante pausou a garrafa de vodka em sua mão. Ele olhou para ela. Na luz do fogo, seus olhos estavam menos tempestuosos, mais cansados. Ele olhou para suas mãos pequenas, então para seu rosto determinado. Sem palavras, ele entregou a ela a garrafa e o pano. Ele sentou-se em uma das cadeiras de madeira. Selene ficou entre seus joelhos, tentando ignorar o calor irradiando de sua pele nua. Ela derramou a vodka no pano. Isso vai arder, ela sussurrou. Faça. Ela pressionou o pano na ferida. Dante sibilou suas mãos, segurando suas coxas até os nós dos dedos ficarem brancos, mas ele não se afastou. Selene trabalhou cuidadosamente, limpando o sangue e a sujeira. De perto, ele era avassalador. O cheiro de almíscar de chuva e ferro, a dureza de seus músculos sob seus dedos. Era íntimo de uma forma que a aterrorizava mais do que o tiroteio. Por quê? Ela perguntou suavemente, focando na ferida para evitar seus olhos. Por quê? O quê? Sua voz era áspera. Por que você me cobriu no quarto? O teto estava caindo. Você poderia ter corrido. Dante ficou em silêncio por um longo momento. Ela podia sentir seu peito subir e descer a cada respiração. Você é o ativo, ele disse finalmente. O dinheiro está na sua cabeça. Selene parou de limpar. Ela olhou para cima, encontrando o olhar dele. É só isso? Dante olhou para ela. Ele olhou para os lábios dela, depois para os olhos dela. Havia um lampejo de algo perigoso ali. Uma fome que não tinha nada a ver com dinheiro. Se você morrer, ele disse, sua voz caindo uma oitava. Eu nunca descubro o que meu pai estava tentando me dizer, e eu odeio quebra-cabeças inacabados. Ele se levantou abruptamente, quebrando a tensão. Isso é o suficiente, obrigado. Ele caminhou até sua jaqueta descartada e puxou o pergaminho. Estava milagrosamente seco, protegido em uma capa de couro. Ele o jogou na mesa de madeira. Vá trabalhar, ele ordenou seu tom, retornando ao de um mafioso. Estamos seguros por esta noite, mas os russos não vão parar. Preciso saber onde estão as reservas. Selene suspirou. O momento de conexão estilhaçou-se. Ela sentou-se à mesa, puxando a lâmpada a óleo para mais perto. Ela alisou o pergaminho. A língua do diabo! Ela murmurou, traçando as linhas microscópicas no fundo. Fale comigo, Dante disse, servindo-se de um copo da vodka barata. Ele se encostou na parede, observando-a. Por que se chama assim? Porque distorce a verdade, Selena explicou, sua mente mudando para o modo acadêmico. Era mais seguro aqui. Foi desenvolvido por um criptógrafo desonesto nos anos 50. Ele usa uma chave de dupla ocultação. Você não pode simplesmente traduzir os símbolos. Os próprios símbolos são uma distração. A verdadeira mensagem está no espaço entre os símbolos.
Ela pegou um lápis e um bloco de notas empoeirado que encontrou em uma prateleira. Ela começou a medir as lacunas entre os traços de tinta. Seu pai? Ele era um homem brilhante, Selene observou. Para usar isso, ele deve ter sido paranoico. Ele era o capo de Cap. Dante disse que a paranoia é um requisito do trabalho. Selene trabalhou por 1 hora. O único som era o arranhar do lápis e o crepitar do fogo. Dante não se moveu. Ele a observou com uma intensidade que fez a nuca dela arrepiar. Tenho a primeira camada, ela anunciou, esfregando seus olhos cansados. Dante estava na mesa em 1 segundo. O que é? É uma sequência, mas ainda não são coordenadas. É um enigma. Leia. Selene respirou fundo. Onde o pecador vai lavar as mãos, mas a água está sempre seca. Dante franziu a testa. Isso não faz sentido. Uma igreja? Não. Selene balançou a cabeça. Água que está seca. É metafórico. Ou talvez gelo químico. Gelo seco. Dante caminhou pela pequena sala. Um freezer. Um açougue. Pense em seu pai, Selena sondou. Onde ele ia para pensar? Para confessar? Para se esconder? Dante parou de andar. Ele olhou para o fogo. Uma expressão estranha cruzou seu rosto. Dor misturada com realização. O confessionário, ele sussurrou. Uma igreja? Não. Dante olhou para ela. O confessionário era o nome de seu speakeasy privado no porão do antigo armazém no Brooklyn. Ele o fechou há 10 anos. Ele disse que o emparedou. E a água seca? Selene perguntou. O bar? Dante disse, um sorriso sombrio se formando. Ele sempre servia seu uísque puro, sem água, sem gelo. Ele olhou para Celine e pela primeira vez havia respeito em seus olhos. Respeito genuíno. Você é boa, ele admitiu. Eu sei, ela respondeu simplesmente. Dante inclinou-se sobre a mesa, suas mãos apoiadas em cada lado de seu caderno, prendendo-a. Se o dinheiro está no antigo armazém, ele disse, nós temos um problema. Por quê? Porque aquele armazém está em território que Luca vendeu aos russos há 3 dias. Teremos que invadir o coração da fortaleza inimiga. Selene sentiu o sangue sumir de seu rosto. Você tem que vir, Dante disse. O cifrão não está terminado. Esse enigma leva a um local, mas uma vez lá haverá uma fechadura, uma combinação, e eu aposto minha vida que a combinação está escondida no resto deste código. Ele estendeu o polegar, roçando sua bochecha, limpando uma mancha de fuligem. O toque foi elétrico. Você não é apenas uma tradutora mais, Selene, ele murmurou. Você é a chave. E eu vou te colocar naquele armazém, mesmo que eu tenha que queimar o resto da cidade para fazê-lo. Selene olhou para ele, para o homem perigoso e bonito que a havia sequestrado e a salvado. Ela percebeu com um sobressalto que não queria mais fugir. O quebra-cabeça e o homem a haviam fisgado. Então vamos queimá-lo, ela sussurrou. Amanhã despontou sobre o lago em uma lavagem de roxos e cinzas pálidos e machucados. A chuva havia parado, deixando o mundo pingando e silencioso. Dentro da cabana, o fogo havia se transformado em brasas. Selene acordou com um sobressalto, seu pescoço rígido. Ela havia adormecido na mesa, sua cabeça descansando no caderno cheio de sequências de cifragem. A cabana estava vazia. O pânico frio e afiado perfurou seu peito. Ele a havia deixado? Os russos os haviam encontrado? Beba isto. Ela girou. Dante estava parado na porta, bloqueando a luz da manhã. Ele estivera lá fora. Seu cabelo estava úmido e ele segurava 2 copos de papel fumegantes. Ele parecia diferente. A selvagem e desesperada intensidade da noite anterior havia sumido, substituída por um foco aterrorizante e gélido. Ele havia se barbeado com uma navalha cega encontrada no banheiro, deixando sua mandíbula lisa e afiada. Ele parecia menos um fugitivo e mais um CEO prestes a iniciar uma aquisição hostil. Café? Selene perguntou, sua voz pesada de sono.
Preto, sem açúcar. Precisamos da cafeína, não do conforto, ele disse, colocando o copo perto de seu caderno. Ele se inclinou sobre a mesa, examinando seu trabalho. Você terminou a sequência? Sim, Selene disse, tomando um gole. O café era amargo e escaldou sua língua, mas a acordou. O enigma aponta para o porão, especificamente a parede norte atrás do assento do pecador. Estou assumindo que é o banco do bar. O lugar favorito do meu pai, Dante confirmou. Mas chegar àquele banco vai ser o problema. Ele puxou um jornal dobrado do bolso de trás e o jogou na mesa. Era uma edição local. A manchete gritava: Propriedade Valério destruída em explosão de gás, sem sobreviventes. Eles acham que estamos mortos. Selene sussurrou, olhando para a foto granulada da mansão em chamas. Eles esperam que estejamos mortos. Dante corrigiu. O que é nossa única vantagem? Os russos tomaram o armazém esta noite. Eles estão organizando uma gala da vitória para celebrar sua expansão em meu território. Eles transformaram o térreo em um cassino subterrâneo de luxo. E nós vamos apenas entrar. Nós vamos, Dante disse, mas não como Dante Valério e a garçonete. Nós vamos como o senhor e senhora Blackwood. Dinheiro de petróleo do Texas, chato, rico e invisível. Ele chutou uma mochila que estava perto da porta. Celine não a havia notado antes. Fiz um favor a um contato na cidade. Coloque isso. Selene abriu a mochila. Dentro, aninhado em papel de seda, havia um vestido. Não era apenas um vestido. Era uma arma feita de tecido, comprido, sem costas. De seda azul meia-noite que parecia água líquida. Ao lado, havia um par de brincos de diamante e um smoking. Eu não posso usar isso, Selene disse tocando a seda. Eu sou apenas Selene. Eu derramo café. Eu tropeço em meus próprios pés. Dante andou pela mesa. Ele parou atrás dela, perto o suficiente para que ela sentisse o calor irradiando dele. Ele não a tocou, mas o ar entre eles ficou pesado. Selena Rostova está morta, ele disse, sua voz baixa e hipnótica perto de seu ouvido. Ela morreu no fogo. Esta noite, você não é uma garçonete. Você é a esposa de um bilionário. Você é arrogante. Você está entediada. Você olha para todos naquela sala como se estivessem abaixo de você. Ele estendeu a mão, pairando sobre o ombro dela, antes que finalmente se permitisse tocá-la. Seus dedos roçando os cabelos soltos na nuca. Você tem a mente de uma gênia, Selene. Pare de agir como uma serva. Esta noite você é uma rainha. Haja como uma. A ordem enviou um arrepio pela espinha dela que não tinha nada a ver com medo. Ela se virou para encará-lo. E você? Ela perguntou. Você consegue fazer o papel de um marido amoroso? Os olhos de Dante escureceram. Ele olhou para a boca dela, depois de volta para os olhos dela. Isso, ele murmurou, será a mentira mais fácil que já contei. 3 horas depois, Selene estava em frente ao espelho rachado no banheiro. A transformação era inquietante. Com o cabelo preso em um coque elegante, os diamantes brilhando em suas orelhas e a seda azul moldando suas curvas como uma segunda pele, ela não se reconheceu. Ela aplicou o batom que Dante havia providenciado, um tom vermelho sangue profundo. Quando ela saiu, Dante estava esperando. Ele estava ajustando as abotoaduras em seu smoking. Ele olhou para cima e suas mãos pararam. O silêncio se estendeu grosso e tenso. Ele não sorriu, ele não a elogiou. Ele simplesmente a encarou, seu olhar varrendo-a com uma possessividade que fez seus joelhos fraquejar. Era um olhar que dizia, minha. Eu sirvo? Ela perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Dante caminhou até ela. Ele enfiou a mão no bolso e puxou uma pequena pistola de aparência letal. Amarre isso na sua coxa, ele disse, entregando-a a ela. Sob o vestido. Eu não sei atirar. Você não precisa mirar. Se alguém te tocar, pressione-o contra o estômago e puxe o gatilho. Ele ofereceu-lhe o braço. O carro está esperando. É hora do show, senhora Blackwood. O armazém, agora batizado de fundição, pulsava com graves.
tão profundos que chacoalhavam os dentes de Selene. Fora, a noite de Brooklyn estava fria, mas dentro, o ar estava quente, cheirando a perfume caro, suor e ozônio. O espaço industrial havia sido transformado. Cordas de veludo vermelho, lustres pendurados em vigas de aço enferrujadas e mesas cobertas de feltro verde, onde milhões de dólares mudavam de mãos. Dante moveu-se pela multidão com um andar preguiçoso e arrogante, que era totalmente diferente de seu usual andar predatório. Ele havia colocado um par de óculos de aros grossos e mudado sua postura, curvando-se ligeiramente para esconder sua alerta de nível militar. Seu braço estava envolto na cintura de Selene, sua mão repousando possessivamente em seu quadril. A cada poucos minutos ele se inclinava e sussurrava em seu ouvido. Para os observadores, parecia um segredo de amantes. Na realidade, eram atualizações táticas. 3 guardas na cozinha. Ele sussurrou seus lábios, roçando o lóbulo da orelha dela. Câmera no pilar norte. Continue sorrindo. Selene riu, inclinando a cabeça para trás como se ele tivesse contado uma piada. Meu rosto dói de tanto sorrir, ela sussurrou de volta entre dentes cerrados. Beba seu champanhe, não olhe para os guardas, olhe para mim. Ela olhou para ele. Atrás dos óculos, seus olhos azuis escaneavam cada rosto, calculando cada ameaça. Eles estavam profundamente em território inimigo. A sala estava cheia de mafiosos russos. Na mesa central, sentava-se Viktor Vulov, o novo proprietário. Ele era um homem corpulento, rindo alto enquanto se regozijava em uma pilha de fichas. É ele, Dante murmurou. Vulov, ele está sentado bem em cima da escotilha. Como o movemos? Selene perguntou. Não movemos, causamos uma distração. Dante verificou seu relógio. Em 30 segundos, o alarme de incêndio na cozinha vai apresentar defeito. Quando os sprinklers atingirem o óleo de fritura, haverá fumaça. Muita. Essa é nossa janela. O coração de Selene martelou contra suas costelas. E se não funcionar, então atiramos para sair ou morremos. De repente, um grito irrompeu do fundo da sala. Uma pluma de fumaça preta e espessa começou a sair das portas da cozinha. O alarme de incêndio guinchou. Fogo! Alguém gritou. O pânico se espalhou pela multidão. Os mafiosos se levantaram, as mãos indo para seus coldres. Os clientes começaram a empurrar em direção às saídas. Agora Dante disse, ele não correu. Ele a guiou firmemente através do caos, movendo-se contra o fluxo da multidão. Enquanto todos corriam para as portas, Dante a puxou para as sombras da seção VIP, direto para o bar onde Vulov estivera sentado. A área estava vazia, as fichas espalhadas no chão. Dante saltou sobre o balcão de Mogno. Vá para trás aqui, depressa. Selene se apressou com seu vestido de seda, rasgando em uma lasca de madeira. Ela não se importou. Ela pousou no espaço estreito atrás do bar. A parede! Dante sibilou, apontando para a alvenaria atrás do licor da prateleira superior. Você disse a parede norte. Selene escaneou os tijolos. Para o olho destreinado, era apenas uma parede, mas ela estava procurando por um padrão onde o pecador vai lavar as mãos. Ela viu uma leve descoloração na argamassa ao redor de 3 tijolos na altura da cintura. O padrão combinava com a mudança gregoriana do pergaminho. Aqui, ela disse, pressionando os dedos contra os tijolos. 371. Ela os empurrou nessa ordem. Um baque pesado ecoou. A seção da parede, na verdade uma porta de aço oculta revestida de tijolos, clicou abrindo uma polegada. Dante enfiou os dedos na fenda e a abriu. A escuridão boquejava além. Entre! Ele ordenou. Eles escorregaram para dentro e Dante fechou a porta assim que o feixe de uma lanterna varreu o bar lá fora. Eles estavam na escuridão total. O ar estava viciado, cheirando a poeira e tabaco velho. Dante acendeu uma pequena caneta-lanterna. Eles estavam em uma pequena sala sem janelas. As paredes eram forradas com prateleiras vazias.
No centro havia uma única mesa de metal e um pesado cofre de aparência arcaica. O confessionário, Dante sussurrou. Parecia que ele estava cumprimentando um fantasma. Ele se aproximou do cofre. Não tinha um teclado digital. Tinha um mostrador com letras em vez de números. Claro, Dante suspirou. Outro cifrão. Ele se virou para Selene. É tudo você, cara. Temos talvez 5 minutos antes que eles percebam que o fogo é pequeno e voltem para verificar o dinheiro. Selene se aproximou do cofre. Ela acendeu a luz no mostrador. As letras eram gregas. Ela fechou os olhos, visualizando o pergaminho. A linha inferior, o texto microscópico que ela havia traduzido na cabana. O ouro é o sangue do traidor. Não, essa era a primeira camada. A chave era a assinatura. Amore Gabriela. Gabriela, ela sussurrou. Não é apenas um nome, é a chave. Ela olhou para as letras gregas. Ela precisava converter Gabriela para o alfabeto grego, depois deslocá-la com base na data de sua morte. Dante, quando sua mãe morreu, a data exata. 14 de outubro, ele disse, sua voz tensa. Ele estava parado na porta, arma em punho, ouvindo os gritos abafados lá fora. 10:14, Selena murmurou. Ela girou o mostrador. Gama, alfa, beta. Seus dedos estavam escorregadios de suor. Clique, clique, ri. Ela girou o mostrador para a esquerda, depois para a direita. O mecanismo gemeu. Vamos, ela implorou. Ela inseriu o caractere final. Estalo. A alavanca soltou. Consegui, ela ofegou. Dante estava ao seu lado. Instantaneamente ele abriu a pesada porta de aço. Ambos olharam para dentro, esperando pilhas de dinheiro, barras de ouro ou diamantes. O cofre estava vazio, exceto por um único livro-razão encadernado em couro e uma pequena unidade USB prateada. O que é isso? Selene perguntou, sua voz tremendo. Onde está o dinheiro? Dante pegou o livro-razão. Ele o abriu. Seus olhos escanearam as páginas e seu rosto empalideceu na luz fraca. Não é dinheiro, ele disse, sua voz uma mistura de admiração e horror. É alavancagem. O que você quer dizer com este livro? Ele contém os nomes de todos os juízes corruptos, políticos e chefes de polícia da Costa Leste. E a unidade USB. Ele a ergueu. Isso provavelmente tem os códigos bancários para as contas offshore, onde eles escondem seus subornos. Ele olhou para Selene. Isso não são 10 milhões, Selene. Isso vale bilhões. São as chaves do reino. É a razão pela qual meu pai foi morto. De repente, a porta da sala secreta tremeu violentamente. Alguém estava batendo do lado de fora. Abram! Sabemos que estão aí. Uma voz russa estrondou. Dante empurrou o livro-razão e o drive para o cós de sua calça. Ele agarrou o rosto de Selene, suas mãos ásperas, mas seu toque desesperado. Ouça-me, ele disse, seus olhos queimando nos dela. Há um duto de ventilação atrás daquela prateleira. Ele leva ao beco. Dante, você pega o drive. Eu pego o livro. Nós nos separamos. Não. Ela agarrou as lapelas dele. Eu não vou te deixar. Você tem que ir, ele disse. Eles me querem. Eles não sabem quem você é ainda. Se eles nos pegarem ambos, estaremos mortos. Se um de nós conseguir sair, teremos o poder de destruí-los. As dobradiças da porta começaram a ceder. Faíscas voaram quando um maçarico de corte começou a cortar a fechadura. Dante a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi duro, queimando uma promessa e um adeus de uma vez só. Ele tinha gosto de champanhe e perigo. Ele se afastou sem fôlego. Vá! Corra, Selene! Corra e não olhe para trás. Ele a empurrou em direção à prateleira, chutando-a para o lado para revelar a ventilação escura e estreita. Selene rastejou para dentro, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para trás uma última vez. Dante Valério estava no centro da pequena sala de frente para a porta. Sua arma erguida, um sorriso sombrio brincando em seus lábios,
enquanto o aço finalmente cedia. Venham pegar! Ela o ouviu rosnar. Então a porta se abriu e a sala foi preenchida com tiros. O duto de ventilação era apertado, escuro e cheirava a podridão. Selene rastejou até seus joelhos sangrarem, finalmente chutando uma grade para cair em um beco molhado pela chuva. Atrás dela, dentro do armazém, o tiroteio havia parado. O silêncio que se seguiu foi muito pior do que o barulho. Era o silêncio de uma cova. Ela segurou o pendrive USB prateado em sua mão tão forte que o metal cravou em sua palma. Ela queria correr de volta para dentro. Ela queria gritar o nome de Dante, mas a parte fria e analítica de seu cérebro, a parte que resolvia enigmas impossíveis, assumiu o controle. Dante lhe deu os códigos. Ele se fez de isca. Se você voltar agora, o sacrifício dele não significa nada. Selena Rostova, a tímida garçonete, morreu naquele beco. A mulher que se levantou era outra pessoa completamente. Ela puxou seu vestido de seda rasgado em volta de si, limpou as lágrimas e a fuligem de seu rosto e desapareceu nas sombras do Brooklyn. 48 horas depois, a reunião ocorreu em um aeródromo particular em Nova Jersey. A chuva havia retornado, uma garoa cinzenta, implacável que cobria a pista. Viktor Vulov estava ao lado de um elegante jato particular, cercado por 6 guardas armados. Ele parecia presunçoso. Ele havia vencido. Ele tinha o território. Ele tinha o livro-razão. E ele tinha o refém. 2 guardas arrastaram uma figura da parte de trás de uma SUV preta. Dante. Ele estava mal irreconhecível. Seu rosto estava inchado, um olho selado, sua camisa rasgada e ensanguentada. Ele tropeçou, caindo de joelhos no asfalto molhado. Selene, Dante sibilou, sua voz quebrada. Não saia. É uma armadilha. Quietos. Vulov chutou Dante nas costelas, fazendo-o desabar. Ele olhou para o hangar vazio. Saia, ratinha. Eu tenho seu lobo, você tem minha chave. Vamos fazer uma troca. Das sombras das portas do hangar, uma figura emergiu. Não era um rato. Selene caminhou na pista usando um sobretudo bege. Seu cabelo penteado para trás, sua postura rígida. Ela não parecia aterrorizada. Ela parecia entediada. Estou aqui, ela disse, sua voz carregando sobre o vento. O drive Vulov estendeu uma mão carnuda. Dê-me e eu o deixo viver. Não, Selene disse calmamente. Ela parou a 10 pés de distância. Vulkov riu. Você pensa que está em posição de negociar? Eu o matarei aqui mesmo. Ele pressionou uma arma na cabeça de Dante. Dante olhou para ela, seu único olho bom suplicando. Corra! Selene não piscou. Ela tirou um tablet de seu casaco. O drive está vazio, Victor, ela disse friamente. Eu carreguei as chaves de descriptografia para um servidor seguro na nuvem há 1 hora. Vulov congelou. Você o quê? E eu configurei um protocolo demoníaco. Ela continuou tocando na tela. Se eu não inserir um código biométrico a cada 5 minutos, todo o livro-razão, cada nome, cada suborno, cada assassinato é automaticamente enviado por e-mail para o FBI, a CIA e a divisão da Interpol que caça oligarcas russos. Ela deu um passo à frente. Você o mata, o e-mail é enviado. Você me mata, o e-mail é enviado. Você tenta pegar o tablet, o e-mail é enviado. O rosto de Volkov ficou roxo. Você mente, verifique seu telefone. Selene sorriu. Acabei de enviar uma amostra para o seu e-mail pessoal. Acredito que seja a lista de operações de desvio de dinheiro que você tem escondido de seus próprios chefes em Moscou. Se eles virem isso, o FBI será o menor de seus problemas. Vulov verificou seu telefone. Seu rosto empalideceu. Ele abaixou a arma. O que você quer? Ele sibilou. Eu o quero. Ela apontou para Dante. Traga-o até mim. Então você pega seu avião e deixa Nova York para sempre. Vulov cerrou os dentes. Ele olhou para Dante, depois para o tablet.
Ele sinalizou para seus guardas. Eles soltaram Dante. Dante gemeu, forçando-se a ficar de pé. Ele mancou em direção a Selene, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Quando a alcançou, ele desabou contra ela, seu peso pesado e quente. Você é louca, ele sussurrou em seu pescoço. Aprendi com os melhores, ela sussurrou de volta. Agora, Vulov gritou. O código! Pare o cronômetro! Selene olhou para Vulov. Ela sorriu uma expressão sombria e perigosa que espelhava a que Dante havia usado no restaurante. Eu menti sobre o cronômetro, ela disse. Vulov confuso. O quê? Não há cronômetro. Eu já enviei os arquivos. Sirenes começaram a uivar na distância. Luzes azuis e vermelhas crestam a colina que leva ao aeródromo. Caminhões SWAT derrubaram a cerca do perímetro. Sua vadia! Vulov rugiu erguendo sua arma. Mas Selena já havia arrastado Dante para trás de uma pilha de tambores de combustível. Tiros irromperam não contra eles, mas entre os russos e os agentes federais que avançavam. No caos, Selena levou Dante para uma pequena saída de serviço que ela havia investigado horas antes. Um sedã discreto estava esperando, motor ligado. Ela o empurrou para o banco do passageiro e pulou atrás do volante. Enquanto ela pisava no acelerador, arrancando do aeródromo, Dante começou a rir. Era um som ofegante e doloroso, mas cheio de vida. Você os queimou, ele tossiu. Você os queimou todos. Eu te disse, Selene disse, segurando o volante, seus olhos na estrada à frente. Eu não gosto de quebra-cabeças inacabados, meu amor. 6 meses depois, o terraço com vista para as águas azuis da costa amalfitana. As árvores de limão estavam em flor, perfumando o ar com cítricos e sal marinho. Dante Valério sentou-se em uma cadeira de vime lendo um jornal. As cicatrizes em seu rosto haviam desbotado para finas linhas brancas, adicionando caráter à sua beleza devastadora. Ele parecia em paz, um homem que finalmente havia deposto sua arma. Selene saiu para o terraço, colocando 2 expressos na mesa. Ela usava um simples vestido de verão branco, mas seus olhos tinham uma firmeza que não estava lá antes. Dante dobrou o jornal. Eles sentenciaram Vulov hoje. 3 sentenças de prisão perpétua. Bom, Selene disse, tomando um gole. Dante estendeu a mão pegando a dela. Ele passou o polegar sobre seus nós dos dedos. Você sabe, ele ponderou, um brilho divertido em seus olhos. Tecnicamente, você nunca terminou o trabalho. Você traduziu o código. Você salvou minha vida. Você destruiu meus inimigos, mas eu nunca te paguei. A oferta era de 10 milhões alas, Selene o lembrou. Eu não tenho 10 milhões mais. Dante encolheu os ombros. Eu congelei todos os bens quando nos tornamos legítimos. Eu sou apenas um entediante proprietário de vinhedos agora. É uma pena. Selena suspirou, recostando-se. Eu acho que terei que me contentar com outra coisa. Oh! Dante se inclinou para a frente, sua voz caindo para aquele familiar e perigoso ronronar. E o que é isso? Selena sorriu, inclinando-se até que seus lábios estivessem a centímetros de distância. Seu silêncio, Sr. Valério. Eu te darei uma vida inteira se você apenas calar a boca e me beijar. Dante Valério, o homem que ria de ameaças e silenciava as salas com um olhar, fez exatamente o que lhe foi dito. E foi assim que uma garçonete tímida superou os homens mais mortais do submundo. Selene não apenas traduziu um cifrão. Ela reescreveu seu próprio destino. No final, os 10 milhões não importavam. O verdadeiro tesouro não era o ouro escondido no cofre ou a alavancagem no livro Razão. Era o parceiro que ela encontrou no fogo. Eles provaram que, embora a violência possa conquistar uma cidade, apenas a inteligência pode conquistar uma guerra. Dante encontrou a única coisa mais perigosa que uma arma. Uma mulher que sabe exatamente o que ele está pensando. Eles escaparam do jogo quebrando o tabuleiro, provando que às vezes a pessoa mais silenciosa na sala é aquela que você deve temer mais.
Espero que tenham gostado desta saga de romance mafioso cheia de reviravoltas. Se gostaram, por favor, cliquem no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Pergunta para vocês: se encontrassem um código secreto que pudesse derrubar um sindicato do crime, tentariam resolvê-lo por 10 milhões de dólares ou fugiriam para o outro lado? Deixem-me saber sua resposta nos comentários abaixo. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no ícone do sino, para que nunca percam a próxima história. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima.